Nós estamos iniciando aqui um resgate da história da nossa família, que veio exatamente... Nossa família tem uma origem em relação à minha mãe, que é Carmita Aurora Leles Costa. A origem dela vem de Vobili e do nosso avô Adalgísio de Castro Leles, que era exatamente oficial do cartório em Palmas de Monte Alto. Minha avó casou a primeira vez em Monte Alto, em 1879, nesse período, e o meu avô e minha avó sempre mudou. Eles nasceram em Urandi, mas sempre transitou por Urandi, Monte Alto, Guanambi, Mutãs e até Iuiú. Por que isso? Porque no período, minha avó dizia pra gente que no período quando tinha os revoltosos, que era Coluna Prestes e Lampião, sempre que eles aproximaram da região, as famílias migravam porque eles tinham muitas filhas, e o pessoal dizia antigamente que quem tinha muita filha bonita, Lampião chegava logo próximo. Então isso aí era um momento histórico que a gente vai contar em outra oportunidade. Mas minha família, ela vem, em relação à minha avó, da família Silva Leão. Em relação ao meu avô Adalgísio, que é os pais da minha mãe, é a família Castro Leles. Agora o meu pai, Antônio Primo, ele vem da família Vieira Costa, que os seus pais se chamavam Antero Vieira Costa, e a minha avó chamava Jardelina Maria da Paz. Eles morreram muito cedo, e meu pai, junto com seus irmãos, tiveram de ter uma tarefa de criar uma família enorme. Hoje, pelo que nós já levantamos da nossa árvore genealógica, já tem cerca de 500 pessoas catalogadas. E pelo avançar que a gente está tendo, não só da família aqui em Guanambi, mas em toda a região, nós vamos chegar a mais ou menos de 700 a 1000 pessoas na família. Mutãs tem uma grande quantidade de familiares que a gente precisa também fazer esse trabalho. E na parte da árvore genealógica nós estamos fazendo esse trabalho de resgate. Mas eu queria abordar e dizer, em memória, que eu não poderia, além de destacar a presença de meu pai, que foi vereador e foi um tropeiro, comerciante de gado, de couro, de pedras preciosas, de farinha, de todo tipo de produto. Meu pai foi um verdadeiro tropeiro. E meu pai teve vivos 19 filhos. No primeiro casamento com a Adalgísia, ele teve 6 filhos. A Adalgísia faleceu nova, com menos de 30 anos de idade. Meu pai casou novamente com Carmita, com quem teve 15 filhos, na qual 13 eram vivos. Ou seja, Carmita e meu pai e a Adalgísia, ao longo da história, fizeram uma dedicação à família para criar todo esse conjunto de filhos. Da educação, comida e ainda ajudar a família, porque na época havia muita dificuldade e seus pais morreram muito cedo. Eu queria fazer uma homenagem a tio Sebastião e tia Virgínia, que era chamada tia Nena, a tio Renério e tia Lutz, que faleceram, também já faleceram, a tio José Primo, que era chamado Zeca Primo, que faleceu recentemente, e tia Bia, que ainda continua viva e criando seus filhos, a tia Ana e tio Otacílio, que já foi também, tia Maria e tio Joaquim Rodrigues, a tia Cília e tio Durval, na qual também nós estamos trabalhando um pouco da memória, e a tia Rita, que chamava tia Nina, que morou com a gente na fazenda Mata Verde, e tio João, que ainda continua vivo. Tia Nina está morta e tio João está vivo. Ele hoje não está enxergando, mas é uma pessoa de uma sabiciência muito grande, é uma pessoa que continua tendo sua memória. E nós estamos fazendo esse resgate, de não só ouvir esses antepassados, os que estão vivos, mas ouvir as novas gerações e fotografar e fazer todo esse trabalho da árvore genealógica. Então a gente queria iniciar esse trabalho de resgate da família falando um pouco da história de meu pai. Meu pai, Antônio Primo, foi uma pessoa muito dedicada à Mutãs. Ele teve como sua origem a fazenda Água Branca, que hoje é de nosso irmão Cidinho. E essa fazenda Água Branca, ele, a partir daí, do trabalho do seu suor como tropeiro, como uma pessoa que saía comercializando gado, não só aqui, mas em toda a região e em toda a Bahia, e chegou até no Brasil. Meu pai vendeu muito gado. Nós temos documento que ele levava de pé suínos para o norte de Minas para despachar até São Paulo, 700 suínos. Isso mostra realmente o nível de trabalho. Ele levantava 4 horas da manhã e só voltava 8 da noite. Minha mãe trabalhou no cartório de Monte Alto,
que ela seguiu um pouco a origem de seu pai, que era oficial do cartório de Monte Alto, e depois transferiu-se para Guanambi como oficial do cartório de Guanambi e aposentou ali. Quando minha mãe sai, a nossa prima Elcina Teixeira, Elcina também assume o cartório, na qual aposentou, mas historicamente ela também é vinculada ao cartório. Essa história do cartório é uma coisa interessante na nossa família. A nossa família também tem uma característica de família muito alegre, que gostava do baralho, gostava de fazer uma farra. Isso tudo é característico da nossa família, mas acima de tudo era dedicada ao trabalho. E nossos tios, nossos avós, os nossos parentes foram muito dedicados e naquele momento histórico, com muita seca, com muita dificuldade, foi uma família que sobrepôs através principalmente da educação. Meu pai dizia que a grande riqueza de um homem era a honestidade e a ética, e acima de tudo o trabalho, o suor do trabalho, e ele sempre se empenhou na questão da fartura do alimento e no outro aspecto que era o processo da educação. Então, nesse sentido, falar de Antônio Primo e resgatar essa história de toda a família é uma coisa muito importante e eu tenho certeza que nós contribuímos muito, não só com o desenvolvimento de Mutança, mas também com o desenvolvimento de Guanambi.